Errei Feio tá no ar. Aqui a verdade não é maquiada e o erro é só o começo da virada. Então pega teu café, seu suco detox de decisões ruins e vem pro papo. Vamos lá, Fia. Estamos aqui hoje nesse episódio no 01 com o padre Jorge Carreira, padre de um carisma enorme, de muita presença do Espírito Santo, uma pessoa que acompanha a minha vida espiritual da minha família, né, assim, intercede muito por nós. E é um prazer receber o senhor aqui hoje, de todos os sentidos, né? Eu tenho certeza que onde você passa, você recolhe, né, agrega aquelas ovelhas assim, ou perdidas ou achadas. E hoje a gente quer fazer um podcast diferente, acredito que você já tenha ido em vários, as perguntas são muito parecidas, mas a gente tem algumas dúvidas até que a gente pesquisou, e saber mais do padre não, do Jorge. Bora lá. Queremos saber por trás da batina, o que é que esconde num padre. Muito bom, obrigado por ter me recebido aqui. Eu tô só com medo do errei feio, né, depois vai ter que falar alguma coisa que errou, né. Todos os dias a gente erra, recomeça, né, Fernanda, aí que coisa boa a gente bater esse papo aqui da nossa história. Acho que quanto mais a gente tá aqui nessa terra, Deus que nos plantou aqui, ele nos dá novas chances de recomeçar. A cada dia, a cada mês, a cada estação, né, cada Verdade. período da nossa vida, cada aniversário, cada ano, e a gente pode conversar, bater um papo gostoso aqui. E para quem está em casa também perceber que os padres também são pessoas normais, né. São Exatamente, gente, cheguei aqui de exatamente. moto, né. Não, quando você mandou, eu falei: "Vamos mandar Cheguei um de Uber", aí você moto, disse: "Não, eu vou de moto", super aí eu rápido, né, lá da minha casa. o Eduardo: "De moto? De motor Uber ou tal? Tu Pois é. eu não sei". E tem a ver também com essa coisa errei feio, com essa da moto, tem a ver também com essa questão dos erros, né, porque a gente tem um projeto na vida e depois ele vai ampliando, a gente vai errando, né, Sim, até vai chegar, aprendendo. vai Todos os dias. aprendendo. O erro é E diário, né. quando eu comecei a fazer a moto, foi uma coisa muito inusitada. Eu tenho 6 anos que eu dirijo moto, e aí quando eu comecei a fazer as aulas para fazer a prova depois e pegar a carteira de moto, né, que é a na primeira aula o instrutor falou assim para mim, ele não sabia que eu era padre, eu estava vestido de gente, né, normal. Aí ele falou assim, para as pessoas que estavam lá assim: "Vocês já andaram de bicicleta na vida, né? Vocês andam sempre de bicicleta". Aí eu fiquei assim: "Meu Deus, o que que eu vou responder agora?" Porque Nunca eu já tinha andei. pago, tudo estava tudo certo. Aí eu falei: "Óbvio, imagina, né, claro". Só que assim, eu já andei de bicicleta, só que assim, equilíbrio zero, e na moto precisa do equilíbrio, né. Totalmente, né. Cara, aí beleza, aí comecei. Primeiro erro do padre. Aí, ó. Tá, a voz da audiência tá anotando. E nas últimas aulas, as últimas, quase últimas, eu estava lá quase terminando, assim, na antepenúltima, eu estava lá em cima da moto, estava tão inseguro, né, que a gente fica nervoso. Sim. Depois aquela Sai da perspectiva da zona de prova, vai conforto, sair, né. vir a prova, sei que, tudo mais. Eu estava sentado em cima da moto, assim, e estava mó galerão, o professor longe, né, porque tem um trajetinho, tem que passar pelos cones, a prancha, e depois um 8 e volta e termina. Aí no início, assim, eu estava em cima da moto, a moto eu caí em cima da moto, a moto parada, a Meu moto não estava andando. Aí eu, "bum". Aí todo mundo se parou, "Meu Deus, o que que houve com aquele menino?" E aí o professor: "O que que tá acontecendo?" "Eu não sei". E aquele nervosismo, né. Quantas coisas nos fazem errar também na vida por causa da timidez, do nervosismo, da ansiedade, né. isso nos trava, né. Cara, Nos aí faz. fiz a primeira prova em abril de 2019, reprovei lá, eu fui, e Não quan tomou o suco de maracujá. pois é, Tem um suco é na bom, né. olha, na prova de direção, eu só passei porque a menina primeiro eu fui a primeira, Sim. nunca deixe para ser o último, Ah, é verdade, porque também. aí já vem o povo já nervoso, já caiu, aí que já começa a pegar, absorver. Eu não, vou a primeira. Aí o moço disse: "Ó, se não tomar esse suco de maracujá de para-perna, não passa, hein". Eu falei: "O quê?". Já vendendo lá, dando? Vendendo. Nossa, que Aí legal. tomei aquele suco de maracujá, tudo é a mente, né, É, tudo é a mente, o que que não é a mente? Tivesse tomado, passava na primeira, viu, que a verdade. perna ia ficar calma, a cabeça tranquila. E aí eu fui pra casa, eu fiquei reprovado, fui pra casa, eu já era padre, né, agora, tem 6 anos, e aí eu fui muito mal, chorando: "Meu Deus do céu", eu já tinha comprado a moto e não Sim. sabia dirigir ainda. Eu falei: "Eu vou vender a moto, não sei o quê, desisto e tal". Aí encontrei uma pessoa, um paroquiano da outra paróquia lá de Inhaúma, Nossa Senhora das Dores, o Roberto, que já dirige a moto, ele falou: "Padre, calma, vai dar tudo certo". Eu falei: "Não, não vou fazer". Aí ele falou na porta da igreja pra mim: "Quantas vezes o senhor nos inspirou a não desistir diante dos erros e das dificuldades? Verdade. Então da próxima vez você faz assim, padre, você marca a prova,
não fala pra ninguém que você vai fazer. Sim. Nem pra sua mãe, nem para o seu pai, nem pra pessoa que ajuda na casa, ninguém. Vai cedinho, depois você não vai ter aquela expectativa das Cobrança das pessoas. pessoas, verdade. E aí fui e fiz, e voltei, e passei, tô aqui dirigindo moto. Dirigindo. E como é bom, né, a E também praticidade um tempo de também, calma, né, porque a gente fica tão ansioso, É. né, na E aí vida, né. e fica pensando no que os outros vão dizer, Isso né. aí, E sempre. muita gente acha que a vocação de padre nasce a partir de uma expectativa das pessoas, né. Porque talvez na história, não sei, da igreja, Da sei lá de igreja. quem, alguém tenha falado assim: "Ah, porque a mãe quer, que o pai quer, que Filho. não sei quem quer". Ninguém quis na minha vida que eu fosse padre, Sim, e eu não tinha expectativa de ninguém pra poder ser. Eu acho que me ajudou também, entendeu. Eu era adolescente. certeza, né. Eu era adolescente, imagina, E aquelas com então vamos 70, daí, né. como foi esse chamado, como foi essa vontade, da onde veio, né, essa vontade de ser padre, né, de se entregar literalmente a Cristo, a vida ali, inclusive uma pausa no domingo passado na missa teve a consagração, É, eu depois nunca tomamos. tinha visto aquilo na vida. Bonito, né. Gente, não importa a religião, eu acho que é um compromisso, né. Foi uma coisa tão assim, tão especial, que eu nunca tinha É imaginado muito passar por bonito. aquilo, assim, Sim. são tantos anos de igreja, né, mas eu nunca tinha visto. É uma mulher que Se quer ser celibatária, né, e se comprometer a A guardar gente a não vê sua vida. muito o padre, né, entende É, um pouco mais sobre o verdade. padre, o pastor, né, mas é mais o lado masculino até É. na função Mas de ele sempre líder teve, né, mulheres que se entregaram a mas eu acho que não a gente acaba não tendo muito acesso a essa ao só a freira de véu, né, de já hábito. pronto, o que que É. agora aquele antes, né, a Dani aqui do podcast, eu até apresentei, ela quase foi também, ela me Sim. explicou, o que, né, que não foi até o final, que é muito importante, porque eu acredito que tem um processo, não é: "Ah, eu quero ser padre". Sofrido, dolorido, Sim. de ansiedade, de expectativas, de ensinamento, de muita terapia também, né, que são 8 anos de seminário, até que a gente consegue chegar, um pouco maduro naquilo ali, enquanto a vida depois vai nos ensinar uma opção de coisas, Então né. conta esses 8 anos, como Então, funciona antes, eu sou isso? nascido e criado no Rio de Janeiro. Você é daqui do Rio Sou também? do Rio também. Então, somos, né, cariocas daí, e meus pais também são do Rio, e eu fui criado, nascido e criado no Engenho da Rainha, no bairro do Subúrbio, Sim. que tem uma linha do metrô, inclusive. E aí lá eu fiz uma experiência, onde minha avó morava, na igreja de lá, na paróquia de lá, na minha adolescência, né, através de um padre que chama Padre Túlio, que está lá até hoje, maravilhoso, que era um padre muito humano também. Eu acho Sim. que esse processo de descoberta da vida da gente, ele passa por tantas expectativas, que se não tem alguém que nos coloca no Uma chão, direção, com o pé no uma chão, direção. e dizer: "Olha, isso daqui, Deus pode estar chamando você, mas tem que ser tudo vivido com calma, com responsabilidade". Ele fez muito isso, né, e atendendo confissão e tudo mais. E aí tem um ano antes de entrar para o seminário, que é o ano vocacional, que eu fiz, eu tinha 17 anos. E o processo começou com quantos Eu anos? tinha 14, eu acho. 14 É. anos. E o chamado foi como com 14 É anos? Você muito doido. participava de alguma Eu coisa? participava das coisas da igreja, eu era coroinha, Sua depois. família também era católica? Mas a minha família toda é católica, de ser católico, De né. dizer que é, É, exatamente, dizer que é. de Meus dizer pais não eram tanto, meus avós eram mais, alguns tios, mas são muito queridos, mas têm valores católicos no coração, sim, né. sim. Meus pais, minha mãe e meu pai são de pais católicos. E aí em casa já tinha tido um tio que não concluiu, não foi até o final, Não. mas tinha essa espiritualidade, essa consciência ali de igreja. E aí, como é uma igreja, até como no Gardênia também ali, onde eu sou, né, é uma igreja de bairro, então era fácil a gente ir na igreja sozinho, né, de andando e Sim. tudo mais. Então aí começamos a ir Você na igreja. meio que sozinho indo. Minha irmã mais velha já ia, meu irmão mais velho também. Ah, então tinha E aí eles iam nas coisas, e eu me lembro com 10, 11 anos, há muitos anos atrás, dessa virada de 98, 99, 2000, 2001, foi uma a gente viveu na igreja também um processo muito bonito. Você se lembra que o surgimento do Padre Marcelo, Ah, a claro. renovação carismática começou Sim, muito, sim. assim, década de Movimento. 90 foi muito forte. Eu me lembro Acho que aproximou muito as pessoas, muito, me né. lembro da minha casa. Independente de religião, eu acho que esse Não, movimento foi trouxe maravilhoso. pessoas que queriam estavam E eu me lembro buscando. que o Padre Marcelo estava no rádio, na Rádio Globo, sei lá. Rádio Globo. E aí a minha irmã ouvia o Padre Marcelo ali, e aquela voz estava na casa, né, de manhã cedo. E aquilo me tocou profundamente também. Outro episódio, em 97, o Papa João Paulo II veio, no Maracanã e no aterro, Sim. aquilo mexeu muito comigo. E aí depois fui passando na igreja, mas eu
fugi o quanto pude disso, né. Sim. As pessoas na Muito igreja cedo, 14 anos. as pessoas na igreja falavam: "Você tem cara de padre", eu falava: "Deus me livre". Aí tinha as paquerinhas na igreja também, hoje são amigas, né, que Sim, legal, né. sim. E aí eu fui Mas era parte do sentindo no meu processo, é. coração, sentindo aquilo, e eu entrei no grupo de oração da minha paróquia, toda quinta-feira à noite, e na música, e depois continuei Gente, o padre pregando. canta, e canta muito bem, leva já a missa, Palhinha pra Brasil, Meu Deus. né, assim, te aperta a voz que não tem rosto. Vai lá na missa, Até Roberta. que Pra Você você ia ir. ter que aparecer, padre. Mas aí a gente fica atrás das câmeras também. eu acho que o padre, até interrompendo, mas eu acho que o padre tem um jeito, você tem um jeito, né. Eu digo você, o senhor, porque você é tão próximo das pessoas que a gente eu sou filha de militar e tudo é senhor, mas você, eu acho que quebrou esse meu paradigma, porque você aproxima, acolhe. Eu não vejo você, segregando, sabe. Eu acho que você o que importa ali para você são as pessoas que estão buscando Deus. E você faz isso de uma forma muito leve, assim como eu acho que é Deus, leve, né. E foi isso que eu experimentei, esse momento onde a igreja se aproximou mais dos Você jovens, tá né. isso, E aí isso. tudo tinha na paróquia para jovem, grupo jovem, crisma, banda, a gente começou a participar de tudo, vigílias, encontros, Você começou a acampamentos. tocar e cantar na Eu igreja? tocava um pouquinho e cantar bastante no grupo de oração, cantar com o pessoal, isso me formou como gente, né, ensaio, reunião, não sei o quê, e eu fui muito precoce desde 13, 14, 15 anos. Eu já tinha formação, eu estudei no Colégio Pedro II, Sim, aqui de São Cristóvão, no Rio, sim. e eu tive uma formação musical lá, que me deu uma base muito legal para eu levar para a igreja essa base musical, que até hoje eu vou aprimorando, para poder, me envolver com aquilo dali, e foi um boom, assim, no ano 2000, 2001, 2002, tudo isso. E aí eu fui sentindo uma inquietação de que, assim, eu queria viver aquilo muito intensamente, né, e o Espírito Santo começou a me tomar. Me lembro da experiência que eu tive em 99, que foi, assim, uma efusão do Espírito Santo muito poderosa na minha vida, que oraram por mim num lugar lá na nossa paróquia, de origem a São Vicente de Paulo, e minha vida virou do avesso, assim, tudo foi transformado. Aquilo que eu achava que era erro, que era trauma, que era não sei o quê, a gente sempre carrega isso na vida, né, Sim, e fica bagagens, parado naquilo. A né. gente para nos traumas e não vê adiante. Eu comecei a ver adiante, eu comecei a ver que existia uma vida fora daquela vida, fora de não assim, de uma fuga da realidade, mas que dentro de mim podia fluir algo muito bom, Que era a que sua mui realidade. e aí eu comecei a transcender aquilo, passar aquilo que era dor, aquilo que era trauma, aquilo que era erro e tudo mais. Aí eu entrei pra crisma, e aí inquietou meu coração e as pessoas falando muito, minha família zero, assim, Não apoiava. zero, zero, Não zero, zero. apoiavam mesmo? E assim, não, pra quê? Nem passava pela cabeça do meu pai e da minha mãe. Achavam que você participava, É, mas não tinha isso. né. Em nenhum momento você comentou? A gente era jovem, a gente estava lá na igreja, e domingo todo na igreja, na missa tal, na missa tal. E aí eu tinha muita vergonha de falar com eles, porque meus pais vai pra igreja, e minha avó ali mais ou menos, meus tios e tudo mais. E aí eu decidi com 14 anos, eu falei: "É isso que eu quero pra minha vida". Com 15, e eu decidi primeiro eu e Deus, assim. Sim, Eu fiz uma silêncio. aliança com Deus naquele momento, Fernanda, quando eu acho que começou não quando eu entrei para o seminário, quando eu fui ordenado em 2013, que eu tenho 12 anos de padre, né, naquele momento, assim, com 14, com 15 anos, eu falei: "Senhor, não dá mais para eu ficar, Se comprometer. batendo cabeça na vida", né. E eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar, e eu fazia, e aí para o meu pai, para minha mãe, quando eles perguntavam assim: "Não, eu vou estudar, eu Sim. vou fazer uma coisa", eu não menti, né, depois eu vim pensar. Claro, e padre, depois falaremos sobre isso, estamos. E aí eu falei: "Não, vou estudar". E aí comecei a fazer, aí, Pedro II foi muito importante para minha formação, porque para ser padre a gente precisa ter uma base, assim, da De vida vida. e de estudo também. Foi muito interessante que eu passei para a prova Pedro II, eu tinha 10 anos de idade, eu queria fazer o colégio militar, depois a gente vai desenhando a nossa história de novo, Sim, e os nossos erros, eles viram os acertos de Deus, sim, é o caminho que não é ele tem. Quando a verdade? gente segue o caminho dele, né. Eu me frustrei quando eu tinha 10 anos, na prova do colégio militar aqui da Tijuca, não passei, que é dificílima. Aí teve um tio que falou assim pra mim: "Ah, eu vou pagar pra você fazer o Pedro II". E eu já tinha estudado, né, que um outro tio estava me ajudando. Eu falei: "Ah, vou fazer, né", pra poder, ele pagou a prova pra mim, me lembro disso. Esse meu outro tio, irmãos do meu pai. E aí eu fiz a prova pra agradar esse meu tio, que ele sabia que eu Passou, gostava de estudar, e passei. mas não gostou muito, porque não era Não, aquilo que você não, queria. fiquei no Pedro II na quinta série. Você gostou de ter. Gostei. Ah, tá. Foi uma experiência humana, sabe, que eu gosto Sim, imenso. sim.
Pedro Você teria o II colégio militar, aí você foi é. para o segundo. Mas depois eu vi, não tinha nada a ver militarismo pra mim naquele momento, né. Certo. E o Pedro II era o São Cristóvão é imenso. E aí me fez também já abrir a minha cabeça, entendeu. Porque eu vinha de uma escola de bairro, aquela Sim, coisa assim. E sim. hoje eu vejo que Deus estava me abrindo a minha mente naquele momento, né. E aí fiz o Pedro II 7 anos, era de formação profundíssima de tudo, todas as matérias, e música, e artes e tudo mais, que me fez ser, Motivo. esse lado artístico de tal, né, da composição e tudo mais. E aí eu gosto de rever a história e ver esses passos, né. Se eu Sim, fosse aquele o tio, eu não tinha caminho. entrado, isso Sim. aí, Mas e tudo tava costurado, né, Deus estava tudo fazendo tudo. arquitetado, né, ele é É. Deus de E aí quando eu detalhes. fiz 15, 16 anos, eu encontrei com outro padre, que ele olhou pra mim, uma paróquia vizinha, que meu pároco dirige, e falou assim: "Não, calma que a gente vai ver". Aí com 16 anos, um outro padre da paróquia vizinha, que até faleceu, o Monsenhor Mazini de Pilares, da São Benedito, ele falou: "Cara, você é chamado pra isso e tal". Aí voltei pra meu pároco dirigir, ele falou assim: "Não, mas esse padre fala pra todo mundo isso". Eu falei: "Não, mas Deus tá falando comigo". Aí fiquei 1 ano rezando, buscando a Deus, buscando na Isso com quantos palavra. anos? 16. 16. Aí o outro padre aí fiz 17, Já e eu crismado. estudava, olha que loucura, eu já estudava no Pedro II de tarde e no Cefet de manhã. Eu passei para o curso técnico de mecânica no Cefet. Caramba, Muita loucura. E eu sim, nunca pensei em fazer mecânica na minha vida. sim, Eu fui estudando para poder estudar e tudo mais. Mas me fez ser quem eu sou hoje, né. sim, Da motivou, disciplina, da oração, foco, do foco, de acordar muito cedo, de sim. e tal, né. Aí eu cheguei para meu pai no terceiro ano, esse padre falou para mim assim: "Você precisa sair desse curso, porque senão você não vai conseguir entrar para o seminário". Você Aí eu falei para o meu pai: "Pai, eu preciso, sair. é, do Cefet E de aí e manhã". aí ele perguntou: "Por quê? Pra quê?" É, e ele mas eu fiquei gaguejando desse jeito que eu tô aí. Eu falei: "Pai, porque eu não vejo, assim, que é mecânica na minha vida". Ele falou: "Não, tudo bem, já sabia disso", e tal. E aí não falei pra ele ainda. Aí no final desse ano, com 17 anos, 2005, 2004, eu já estava no grupo vocacional, e lá no Sem ele saber. sem meu pai e minha mãe saber. Por que que estava sem saber? Porque eu tinha vergonha de Vergonha. falar, e o grupo vocacional era domingo. Sim. E o domingo que era o Tu grupo vocacional, eu conciliava. ficava lá no mesmo tempo que eu ficaria lá na minha paróquia de origem. Sim. E eles não estavam Nem nem sabendo, não sabendo. frequentavam com Não você, frequentava, e o padre de origem tinha me dado o dinheiro da passagem, que eu ia com outro amigo. ou seja, No tudo final do ano, arquitetado. em dezembro, o padre do seminário me ligou dizendo que eu ia ser né, que eu ia ser aceito no Começar. seminário, no ano seguinte, em fevereiro de 2005. E aí eu sentei com eles, eu falei: "Ô Jesus, pelo amor de Deus, meus pais, né, senta aqui que eu vou falar um negócio pra vocês". Aqueles encontros que eu estava fazendo no domingo, eu não estava aqui na paróquia, eu estava lá no seminário do Rio Comprido. Eu estava pegando um ônibus, eu já fazia isso por quase Sim, todo segundo. Então sim. para eles era muito assim, muito Não era esse problema do e deslocamento. o 711, esse bendito desse ônibus, ele também fazia quase o mesmo trajeto que o Pedro II. E eu fui, quando eu ia para esse grupo vocacional, eu ia ver assim: "Meu Deus do céu, você me levava para o colégio, Deus". Para me levar Já para outra escola. é. E aí cheguei, falei com eles: "Pai, então, eu fui aceito no seminário", e eu falei uma frase para meu pai que eu acho que ele não lembra, mas eu me lembro, porque assim, que Te veio do marcou. todo o meu coração. Eu falei: "Pai, então", eu acho que já era meio que óbvio na cabeça deles, né, porque adulto, Sim, né, hoje eu vejo sim. que ele tem mais de 20 anos isso, em dezembro de 2004. Eu falei: "Eu quero ser um pai, não só um pai de uma família, mas um pai de multidões, que o senhor foi pra gente". Eu tenho um pai muito presente, ele é muito querido, ele mora no Engenho da Rainha ainda, ele é muito, muito próximo, assim, sempre foi muito carinhoso, muito terno, e aí, assim, ele teve aquele impacto, né. E a minha mãe também, aquela coisa Porque você não preparou o a minha mãe é maravilhosa, ela é muito assim, ela tinha um projeto, porque eu sou o único filho homem da minha mãe. Ela teve 2 meninas queria as 200 netos, e como ela seus pais. ela tinha um projeto na cabeça dela pra mim, só que ela sempre viu que não dava pra me segurar, Sim, via porque eu era muito livre. O Pedro II é saída a um bairro muito te deixou distante, independente. muito independente, responsável, livre. Sim, Eles tinham muita segurança em mim, de que eu sim, conseguisse estudar, né. sim. Entrei para o seminário em fevereiro de 2005, no propedêutico, que é um primeiro ano, depois mais 7. A gente faz um ano de propedêutico, E como depois é esse estudo, né? pois é, a gente faz 2 faculdades no total, Mas eles até aceitaram? Você falou, você aí eles alinhou? aceitaram, ficaram emocionadíssimos nesse momento, foi uma coisa muito bonita, né, Sim. porque eles não tinham uma ideia, assim, eles não Não teve projetaram. um preparo, você
jogou. Mas Mas eu você acho sabe que eu acho que pai e mãe sentem. o preparo era viver sempre na igreja, Sim, que você não me via com uma namorada, né, Sim, me via com os colegas da igreja, sabia que eu vivia por isso. sim. E já eu ia pra igreja todo dia, ia na missa, a experiência também com a missa diária, com a busca com a palavra, me Você ia vinham diariamente já. diariamente, Desde sem falar nada pra ninguém que eu ia, porque eu queria buscar e tal. Foi uma coisa muito poderosa no meu coração, assim. chamada, né. Até hoje Mostra também, muito que o nosso agir, ele ensina muito mais do que o nosso falar, né. Exato, Por aí eles conseguiram entender é e E às verdade, vezes tem coisas que a gente faz que nem a gente entende, né. é verdade. Essa Se falasse experiência antes, talvez eles criassem uma expectativa muito grande e e depois você também, né. ia se E você frustrar. também, você também estava entendendo o processo. E tudo esse processo de entrar no seminário é um processo que é diferente de outras coisas, porque não é assim, por exemplo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou. Não, você entra nesse grupo vocacional lá do seminário e na paróquia, vai conversando com o padre, e a igreja, o povo do seminário lá, os padres que ficam lá, Sim. que eles vão decidir se você vai entrar ou não. Tem isso também. Você ainda tem que ser aprovado. Não é uma carreira que você luta para ter. E isso Isso pesa. é é um processo que, se não for um processo de chamado, porque vocação é um chamado de Claro, claro. se não é um chamado, Ele há uma frustração. Sim. A gente conhece histórias, né, tá na Sim, literatura, sim. histórias concretas que alguns padres da Rara Batina, outros seminaristas que fizeram esse processo saíram antes, porque é um processo de discernimento, né, Sim. de ouvir Deus, de procurar saber: "Pô, Deus, é isso ou não Ter é?". certeza, né. E é um processo interior de mim, né, da meu coração com Deus. E depois eu passo isso para os outros. Sim. Mas eles poderiam dizer que eu não ia entrar. Só que eles disseram que sim, aí eu falei Isso assim com 17? 17 para 17 anos. 18 anos. Eu já convivia já com jovens mais velhos do que eu, na paróquia. Isso me fez muito bem. Eu vejo que às vezes a gente precisa andar também com quem coloca a gente pra frente, Pra você não acha, Fernanda? É verdade. A gente vem passando por umas coisas, né. Eu por ser filha única, Sim. né, graças a Deus É isso que eu ia falar. graças a Deus, Maria Eduarda vem Helena, e eu acho que frustra muito. A gente busca muito esse amor de irmão. "Ah, porque tem família que não os irmãos não se dão bem". Para mim, eu acho que isso é tudo a educação, né, vem muito da base, vem muito, de fé, de Deus, de caminho, de família. Sim. A família unida, ela vai unir os filhos, né. Mas Importante. essa questão do filho único, ele bota a gente em lugares de frustração muito grande, assim, é um caminho aí de eu tenho 36 anos de uma busca por um irmão, e agora com 36 anos eu olhei e falei assim: "Gente, eu busquei o tempo todo, Nos amigos, nos as amigos, pessoas em volta. as pessoas, mas nem sempre esses amigos são amigos". É. O mundo tá Nem sempre complicado, são irmãos, nem né. sempre são A Bíblia irmãos. diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos, mas nem Exatamente, todo mundo, né. nem A todo gente vai mundo. ficando mais velho e vai vendo que são poucos os amigos que caminham do nosso lado, né, Verdade, da nossa vida. verdade. Mas essa questão é muito importante para as famílias pensarem nos filhos, terem filhos, Sim, né. Os sim, papas têm falado muito disso, Francisco já falava, agora o novo papa já falou, o Papa Leão, da importância de uma família numerosa, de ter sim. pessoas ali em volta. Nós somos 4 filhos lá, o irmão mais velho que tem 8 anos mais que eu, depois minha irmã mais velha 4, eu e a mais nova. E ele é filho só do meu pai, a minha irmã da minha mãe e do meu pai, e eu e a minha outra irmã. Então esse contato com eles também, Sim. dizem que, quem tem irmãos não precisa de haters fora, né. Verdade, já tem dentro de casa. Né, que Isso aí. tem Certeza. Vou mandar um abraço especial aqui não é não é verdade? nossa, deixa E a minha irmã mais velha, eu ela é muito da igreja também, ela é casada hoje, tem filhos, é uma história muito legal da nossa fala família. sempre muito dela, Ela é maravilhosa. filha de uma Ela maneira tem geral. três filhas, né, minhas sobrinhas, e quando eu entrei para o seminário, no dia que eu entrei para o seminário, 24 de fevereiro de 2005, eu me lembro que ela foi me levar no seminário. Ela é mais velha do que eu, e ela sempre foi da igreja e eu ia atrás dela também, aquela coisa, né, de irmão. E ela falou ela tinha falado isso comigo: "Eu acho que não é o que você tem que seguir", e tudo mais. Ela ficou um pouco assim, né, Receosa, né. revestida, porque é mais velha. Sim. Quando ela me levou no seminário, ela me foi levar lá com um menino da paróquia lá, que foi com uma Kombi, que a gente leva os trecos da gente. Ela começou a chorar, e ela olhou aquele lugar ali como uma irmã, como, né, ela falou assim: "Meu Deus, aqui é o seu lugar". Eu não sei por que que eu Ela sentiu isso. duvidava disso, e até hoje ela me apoia muito e tudo mais. E esse contato então com eles, com os mais velhos, com meu irmão, com ela e com os meninos da paróquia mais velhos, me fez trilhar assim: "Cara, o futuro,
se eu estudar, se eu buscar Deus, vai ser legal, porque esses caras têm 20 e poucos anos, 25, eles estão trilhando esse caminho. Então, eu vivi uma época muito boa, assim, com os meus irmãos mais velhos e na paróquia, que me fez amadurecer muito fácil. Com 17 eu andava com os caras de 20, Sim. 21. Hoje, 4 anos não é nada, mas na época Sim, que é muito. adolescente, É muito, é uma diferença grande. eles me ajudaram muito. Até hoje nós somos amigos e tudo mais, né. E me fez eu amadurecer, né. 17 anos hoje em dia, menino com Muito criança. 17, É muito eu criança. vejo na igreja, assim, É. e eu tenho uma Mudou mania, eu tô muito, né? ficando velho, Mudou muito. quando Acho eu que tô da minha época mudou pra demais. cá, 17 anos, eu já estava fazendo faculdade É, e estagiando. pois é. O meu pai começou a trabalhar com 12, minha mãe também, nossos avós com 8 Com 8. e com 17, 18. Hoje na nossa paróquia, né, você sabe disso, a gente atende muitos jovens, Muito, sim. e eu vejo que os jovens precisam desse negócio que eu tô falando aqui, de alguém pra indicar o caminho, sabe. É O verdade. padre, o amigo mais velho, a mãe, o Sim. pai, o pastor, Pessoas que tenham direção tem a cabeça no no lugar. lugar. Isso faz toda a diferença na vida de um Sim, jovem. sim. Não é só estudar muito. Eu vejo muitos jovens metidos assim: "Não, porque tem que estudar, fazer preparatório, preparatório, preparatório". Ele fica envolvido naquele negócio dali Sim, e até passa na faculdade, mas numa imaturidade tremenda, sim. porque não buscou esses amigos, essas pessoas, e não ouviu os pais também, Eu né. fui na Tem essa igreja. referência de família. É, exato, né. Eu falo muito sobre a igreja, mas a gente tá falando assim, é muito importante, a gente aqui não fala sobre religiosidade, aqui a gente fala sobre fé, sobre Deus, né. E eu sou católica desde pequenininha, de uma família de umbandista, jorei, todo tipo de religião. Tem, é. Meu padrinho que me levava atrás de procissão desde os meus 6 anos, ele era umbanda, ele veio do norte, né, então filho de parteira, aquela coisa toda. Eu sempre tive esse chamado, eu tive um chamado com a igreja, com Cristo, né, igreja católica, através de Nossa Senhora, sempre foi. E eu comecei ele me levava horas e horas atrás de procissão, já em Vila Valqueire, e assim, a gente tem um caminho na vida da gente que a gente às vezes fica um pouco é aquilo que vocês falaram sobre o ímpeto, né, que a gente acaba se movendo sem saber pelo quê É. e por quê. Mas eu acho que eu falando sobre a igreja do dia que eu fui lá à noite com o Eduardo, a gente foi acho que para o curso de padrinhos. Sim. E aí tem um negócio lá em cima, eu frequento a paróquia, né, Santa Luzia, que fica no Gardênia. Eu me mudei para Jardim Botânico, eu me despencava. Da onde eu morar, eu sempre vou, porque é muito de conexão. Sim, é. É muito, eu acho que a gente tem que estar, claro, com os ouvidos abertos, mas o coração da gente, para se penetrar, por mais que a gente queira, tem que ter, sabe, é quase que um match, né. É Eu acho verdade, é. eu acho que é um match. Então, assim, já fui em várias missas, eu passei anos indo na missa, porque tinha que ir na missa domingo, mas eu sou muito de verdade. E eu tenho um papo com Deus muito eu e meu pai, porque eu tive 2 pais, eu tenho um pai vivo e esse meu padrinho que já se foi. Então, eu sempre sou muito direta: "Ah, Deus, eu não estou me conectando, o senhor não está Sim. falando comigo aqui, em nome do Pai, do Filho". Desculpa até falar, mas aquilo para muita gente fica chato, Já não tem mais sentido, né. mas por quê? Mas tem gente que vai naquele mesmo lugar e sente a conexão. Eu acho que é o lugar, Ah, é a atmosfera, é a forma com que vocês, intercessores, falam com a eu acho gente. que é porque também eu tive essa experiência na adolescência, na juventude, de igreja, e na minha cabeça ela funcionou diferente. Eu preciso levar as pessoas a essa experiência também que eu tive. Sim, E não é assim por costume, porque hoje parece que as pessoas estão saindo da igreja, parece sim. que dizem, mas na verdade está havendo uma conexão muito mais verdadeira nesse Eu acho que momento. não, eu acho que o mundo está tão sedento. E as pessoas estão buscando A gente estava falando muito. sobre fofoca, Deus me livre e guarde, sobre a Virgínia. Outro dia até gravei um vídeo, as pessoas falando, né, olha, casamento instituição falida, que todo mundo diz. É, A época da solitude. é. Mobilizou-se uma internet de grandes influencers, de artistas, falando sobre aquilo, sobre aquela separação. Ou seja, E aí, impactou a separação, né. que hipocrisia é Que essa dizem que pode trocar de um mundo de pessoas. solitude, É. de um mundo O descartável, que você não precisa se importar que você não precisa com o outro, persistir com o viva na outro, sua vida, no seu celular, na sua coisa, mas e de tudo repente se impactou uma separação. porque se idealiza aquilo, né, Porque na verdade o coração da gente, a nossa mente busca o que é para porque é sempre, para o sempre. que é eterno, E a gente né. eu acho que a geração tem muito medo. É, A gente está numa geração de medo de perder.
de medo, de buscar, de um vazio que a gente sabe que o único lugar, a única pessoa que não é pessoa que vai preencher esse vazio que tantos jovens buscam, muitos jovens por aí, adultos, eh, subterfúgios que muita gente de todas as idades tem. Às vezes é um vazio que ninguém entende o que é, mas se você busca Deus, e aí sobre isso que a gente estava falando, sobre a gente se conectar com o lugar, com o intercessor espiritual, né? Que no caso Exato. eu me conectei muito com você ali na paróquia, com a paróquia em si. Sim. E aí, dizendo no dia do curso de padrinhos, gente, já era tarde, eram 11 horas, eu acho que acabou. E eu e o Eduardo olhamos para cima, um monte de jovem, "Ê!" Mas, gente, era uma garotada de 17 anos. É. E eles estavam ensaiando, não sei o que que era um grupo enorme de jovens, que eu olhei para aquilo ali, eu olhei para o Eduardo, a gente hoje com uma neném de 10 meses e uma vindo, com medo do mundo que a gente vai deixar e vai mostrar para elas, eu olhei para aquilo e falei: "Cara, há esperança quando a gente sabe Exato. conduzir", O te né. o mundo sempre foi difícil, a geração dos nossos pais eles passaram por muitas dificuldades. Essa visão pessimista, vazia, eu acho que pode ser uma constatação, assim: "Poxa, as coisas estão tão difíceis, a cidade está perigosa, as coisas estão muito caras, etcétera". Mas claro que há uma esperança, né. Tem que ter Eles esperança. tiveram essa esperança, né, no passado, né. Meu avô chegou aqui com bebê num navio com meu bisavô de Portugal, fugidos daquela recessão da década de 20, né, Sim. em Portugal. Chegamos aqui, eu fiquei pensando, eu penso assim: "Meu Deus, se aquele meu bisavô não tivesse tido a coragem, meus bisavós, né, a coragem de enfrentar aquele momento, sair da terra lá deles, eu não estava aqui". Às vezes parece uma besteira, mas, foi a mão de Deus Sim, fazendo ele entrar naquele navio, aquela coragem de: sim. "Vai dar certo", falando pra minha Seu lugar é bisavó. Pegou os outros meninos e o de colo, e durava meses a viagem naquela época, né, num navio, sim, e tem gente que morria. zagueiro, né, coisa Chegou aqui e construiu tudo, era sapateiro, meu avô também, e as coisas estão aqui, assim. Então hoje, eu acho que, Deus é muito bom, faz a gente ver essas coisas, como você falou dos jovens, ver as crianças nascendo, e ver sua filha linda, né, sabe, a gente aquela menina linda, né. minha Tá no gigantinha. seu Instagram, não tá? Só Tá, chegar lá, tá. seguir, Só Fernando chegar isso Albuquerque, aí, e vai ver aquele rostão bonitão, Bochecha. o da Tia Morder. Começou a andar 10 meses, tá uma loucura, Andando. andando. Virou a chave dos 10 meses, ela levantou e começou a andar. Isso, Fernanda. É da Fernanda, né? Da Fernanda. E vou te falar, Eduardo, a gente parece ser muito diferente, mas a gente é muito igual. Personalidade muito igual. O Eduardo é muito fechado, eu sou fechada, ele é extremamente fechado. Mas quando você conhece, as poucas Ai, pessoas que imagina. acessam, Ele é maravilhoso. ele é essa conexão, a gente é muito parecido, assim, nos defeitos e nas qualidades. Tem gente diz Sim. que os opostos se atraem, os iguais também. É. Os iguais também se atraem. E aí ela Mas nasceu igual vocês, é isso que você tá falando, né? não, a fisionomia, tudo, a estrutura é ele, tudo. Mas ela é muito dançante, ela gosta de música na missa. Nossa, é que você não vê que você tá lá em cima, está sempre cheio. Todo mundo conhece minha filha. Ela é uma delícia, No mariposa. pátio todo mundo quer pegar essa criança e As levar pra pessoas casa. sabem quem Teve um dia é. que uma pessoa pegou e falou assim: "Gente, a Fernanda tá doida". Dançando, Tá esfregando a filha dela pra qualquer pessoa que aparece. mas ela se Já virou o mascote da paróquia. ela se judiou, ela é muito alegre, a gente é bem mais fechado, não é assim, de risada, é mais a minha mãe, minha sogra também é muito assim, as Sua 2 mãe é toda verdade. Sim, é toda, verdade. toda. E agora tá indo lá dar aula de catecismo, né, que também foi uma transformação, minha mãe espírita. Ah, mas não é sobre religião, sabe, é sobre ainda estar perdido e não achar uma É, conexão. exatamente. Eu acho que a gente precisa, pra gente preencher esse copo vazio que a gente busca muito, precisa de uma conexão. É. Às vezes pode ir alguém lá na sua paróquia e não se conectar com Deus aí, Verdade, e ele vai continuar buscando, de repente bebendo, não que, olha, isso seja algo, mas o vício de tudo que é demasiado É porque não é bom. perturba a dor, né. Perturba a Exatamente. mente, perturba o corpo, Tudo que não dá desorganiza, paz, né, tudo a coisa. que tira a nossa paz, né. Então eu acho que, assim, a gente tem uma eterna busca por alguma É. coisa. Mas olha, sabe o que eu acho também? Que a gente precisa ser para o outro essa conexão com Deus também. Você não acha? Sim, verdade. Não só o padre que está lá na frente, Sim, mas pessoas passam pela nossa vida nos conectando. verdade, verdade. Um dia que eu estava em casa, nessa primeira da adolescência, que antes de estar para o seminário, uns meses antes,
Isso tem 20 anos, né. Porque você também sofre, né. Porque a gente viu o padre Marcelo, caramba, ele arrasta aquelas multidões, olha tudo o que ele passou, né, Eu vi um vídeo depressão. essa semana dele, inclusive, sobre essa questão do empurrão que a mulher deu nele há uns anos atrás, da Canção Nova, ele tá falando disso, assim, como é que, surge algo maravilhoso a partir de uma agonia, de um negócio que empurra. Do erro Exato. erro de um caminho que de uma decisão errada. Porque eu não estava entendendo o que tá acontecendo ali, de repente, leva aquele empurrão de trás e a vida dele também deu uma guinada depois disso, né. Foi. E eu estava em casa, assim, falando: "Meu Deus, o que que eu faço da minha vida? Eu vou, não vou e tal?" Precisava de uma confirmação. Por Deus, assim, eu não estou mentindo, acho que essa pessoa até esqueceu que tantos anos um amigo meu estava em casa rezando por isso, estava preocupado, ele saiu de casa da casa dele lá no outro bairro vizinho e veio na minha casa falar pra mim: "Deus falou comigo confirmando aquilo que você está no seu coração." Eu falei: "O quê?" Você vê como é que foi importante aquele Sim, rapaz, um sim. amigo, né, O empurrão. de estar ali: "Cara, o que que tá acontecendo?" Hoje essa questão da busca da solitude, de se fazer bem por você mesmo, legal. Ou seja, você não precisa buscar no outro uma coisa Claro, que é seu. também é importante, É. estar feliz para também juntar Mas felicidades, tem né. gente que a gente precisa no diante do outro, fazer às vezes juntar as peças que o outro não tá achando. Sim. Isso o padre, o pastor, as pessoas, o psicólogo faz Mas isso. isso dá muito trabalho, né. Isso dá muito trabalho e as pessoas estão cada vez mais egoístas, assim, na amizade, né, a minha decepção maior sempre é assim, porque eu sou uma pessoa muito intensa. Se eu vou trabalhar, eu tenho hiperfoco. Se eu vou ser seu amigo, eu vou fazer o meu melhor. Então eu acho que, as pessoas querem fazer o superficial. Eu costumo Que é mais dizer rápido mais também, é mais rápido, né, fácil. é mais fácil. Eu costumo pensar em Deus como o fundo do mar, que a gente tem que, ao invés de ficar boiando, olhando para aquele céu lindo, aquele sol, ele tá lá embaixo com uma luzinha, a gente tem que mergulhar de olho fechado no escuro, passando por tudo aquilo, pelos tubarões, pelas orcas, pelos animais que a gente nem conhece, para chegar lá, que é muito Dá longe. trabalho mergulhar, né. É muito longe. Quantas vezes a Já gente mergulha dá medo, às pouco, vezes a gente se sente inseguro. inseguro, não sabe se é, por exemplo, Deus falando sobre, você falando sobre o Espírito Santo e falando com a gente dentro do coração, eu quando era pequena, eu achava que eu era maluca. Eu falava: Você já ouvia "Gente", Deus, eu né. ouvia muito e via coisa, então assim, por mais que eu frequentasse a igreja, a minha família era diversa, e eles interpretavam cada um de uma maneira e eu ficava recolhida. Que não deixa de ser, mas é que para mim não fazia sentido o que eles falavam. Sim. Então, hoje, tendo certeza, e a gente também tem que discernir essa voz de dentro da gente, né, e a gente ouve que é o Espírito Santo, a gente não é santo, né. É. Deus fala com qualquer Qualquer pessoa, pessoa, qualquer exatamente. Se pessoa, você abrir o seu coração, parar um tempo e dizer: "Deus, onde eu vou?" ele responde. Porque a gente não pode ficar também, eu acho que o jovem, o adolescente faz escolhas, às vezes equivocadas. Sim. Então você ficar a vida Complicadas. inteira errando, errando assim, de escolhas erradas, porque tem erros e erros, né, Sim. não é verdade? Então Tem você erros não que são pode ficar. irreparáveis, né, Exato. quase que Então tem que irreparáveis. ter a responsabilidade de: errei uma vez, errei 2 vezes, na terceira vez eu vou errar de outro assunto, né. É, Temos a senha, pega essa senha do aquele detalhe de você errar uma vez, enfim, uma vez, né, Deus deu as 2 faces, eu acho que ele não virou pra terceira, né. Se a gente errar uma vez, a gente é vítima. Errar 2 vezes, a gente passa a ser cúmplice Das do nossas dores, é mal. algo assim, né, que a gente está tentando preencher esse e vazio. daqui a pouco o cérebro da gente, a nossa vida, acostumou naquele erro. Sim, Aí vem os vícios, né, sim. porque vira tantos dias, meses, tem estudos assim, você ficar naquilo dali já era, o seu cérebro acostumou com aquilo e a normalidade. E alguém olha de fora, se for um amigo verdadeiro, se Ele você te construiu puxa, na sua vida, te o tira. pai e a mãe também podem fazer. Sim, sim. Né. Muitas Muitas vezes vezes. eu sou padre há 12 anos, Fernanda. Meus pais sempre me criaram com muita liberdade, né. Fiquei no seminário lá, estudando, pará-pará. Eu tive 8 anos no seminário. O meu pai e a mãe nunca precisaram ir lá para me acudir para uma coisa, assim, urgente, a Porque não ser tinham as a área de pessoas. saúde, né. "Pai, me ajuda aqui, me leva no médico aqui rapidinho, porque o padre agora não pode ir." Beleza, com muita liberdade. Mas já aconteceu, nesses 12 anos, meus pais estão vivos, graças a Deus, de que eles foram um sinal de Deus para mim, desse sentido, assim, né. Porque a vida do padre é muito desafiante. Eu sou pároco de uma paróquia, a responsabilidade de uma igreja é muito grande, Sim. funcionários, pessoas, coordenações, líderes. Padre é uma profissão? Pois é,
a princípio não é, Não mas é, se exerce como tal, né? porque é um compromisso, né? Exato. Eu acho que o seu Disciplina, padrão compromisso. tá lá em cima, né? Eu acho que é o mais exigente das Tem esperativas. horários, tem compromissos, Sim. então é um trabalho. Para o ser ordenado, para o seu chamado acontecer, eh eh, depende de muita coisa, de muita gente. Antes a gente faz filosofia 3 anos, depois teologia 4 anos. Sobre isso também, que a gente Temos faculdades o papo mesmo. tá fluindo e a gente queria muito É. saber sobre isso, porque, primeiro, que você foi respondendo naturalmente, sobre o padre e a sua família, você não perdeu o contato com a sua Não família. precisa perder o contato com a família. No início a gente achava que era Que isso, né? tem que se sumir, né, tem Você que eternamente será filho e filho do fulano da Beltrana, entendeu? sim, E tá sim. interessante que agora quando o Papa foi eleito, o Papa Leão XIV, agora em maio de 2025, porque pode ser que a gente veja esse podcast a vida Sim, a inteira, né, vida inteira. e fique registrado. Fizeram entrevista com os irmãos dele, não sei se você viu, Não. que moram em Chicago, nos Estados Ou Unidos seja, e ele tem tal. família, não é uma pessoa Família, normal. cara. E Tem aí família, tem um tem vídeo muito irmão, legal sobrinhos que disso. você tem muitos. Eu tenho 6 sobrinhos. Tem um vídeo do Papa agora que ele tá ligando pro irmão dele no dia que ele foi eleito. Imagina, né, você ser Papa e ligar pro irmão, né. Imagina, Aí ele liga pro irmão, o irmão dele tá no viva voz do celular, e aí a primeira coisa que ele fala assim, o Papa pro irmão: "Por que que você não me atendeu? Eu tô te ligando há mó tempão". Essa frase seria que todos nós falaríamos, sim, né: verdade. "Pô mãe, eu tô aqui num lugar e o senhor não atendeu", né. Precisando falar algo urgente, Porque a gente tem importante. intimidade de falar, né. Sim. Então a gente não perde esse contato com a família, nem se deve que Respeita que agora eu sou papa. exatamente, atende logo, né. E o irmão do outro lado que nem esperava isso, assustadíssimo, né. E é o que a nossa família também, vive. Porque assim, a minha mãe e meu pai que não eram muito de igreja e hoje são católicos, Você arrastou? quando eles entram lá na paróquia lotada, eles ficam assim com uma cara assustadíssimos, assim, e eles tentam entender há 12 anos que aquele menino Foi que eles nasceu lutaram para. Já nasceu, já foi lutou gerado. tanto, e eu sou filho um pouco do acaso, né, que nunca é acaso, mas só a maneira de falar. Meu pai tinha 2 filhos, em 86 o meu irmão mais velho, até então desse relacionamento meu pai sofreu um acidente e morreu, 86. Em junho de 86, tinha um outro irmão que ainda tá vivo, e nesse momento meu pai já estava com a minha mãe, que era a madrasta deles, né. Nesse momento de dor, de falecimento desse meu irmão com 11 anos, em 86, minha mãe já estava com meu pai, minha mãe amava esses meus, irmãos, que eram enteados dela. Nesse momento eu fui concebido. Nesse momento em que eles nem esperavam, Em dor. de morte, de luto, não sei o quê, nesse processo, né, que a família toda estava arrasada e tal. Então a gente faz a história da gente, não tem como um padre ser fora da família, né. Não tem. Essa família participa disso, né. Mas eu acho que é uma dúvida, assim É. como a batina. É. Eu lhe vejo sempre, eu falo: Sim. "Eduardo, a gente independente, né, sai ali, a gente vai comer pastel depois, teve a feijoada da igreja, tem várias coisas, e você tá sempre com a batina". Hã. Será que Eu o padre vai ao mercado, à feira? e vai assim, Vai. Vou. mas assim, eu vejo Eu vou na academia de vez em quando, e aí eu vai vou trocar de roupa. troca, É, mas a maioria das vezes é até algo que é obrigatório ou é sua é escolha. aconselhável andar com essa camisa aqui que é klezmer e, né, e a roupa de padre que, né, mais arrumado e tudo mais, mas não é que é obrigatório andar sempre assim, você pode estar no shopping, no cinema, na folga, em outro momento, Mas com roupa você gosta gosto de de estar estar assim. assim. É, Eu falei isso para o gosto Eduardo, eu falei: muito. "Eduardo, eu não sei", porque a gente tem dúvidas, né, a gente tá ali, mas não sabe de tudo, óbvio. E aí eu falo assim: "Mas me parece que ele gosta tanto do que ele foi chamado, que ele quer estar sempre anunciando isso". E meus pais percebem isso também, né, isso é muito legal, Isso porque é eles foram digerindo isso na cabeça deles, os 8 anos de seminário, depois 12, 20 anos, né, aham. e eles veem isso também, isso é muito legal. Sim, E às vezes eu tô em casa, vou visitá-los, na casa da minha irmã, ou de alguém assim da família, e eu tô assim ainda. Aí esse maior calor, né, e tal, tô com as sim. crianças brincando, e eu tenho uns sobrinhos, e apertando, beijando, abraçando, aí eu falo assim: "Ai meu Deus, esqueci". Aí eu falo com a minha sobrinha: "Ai Júlia, espera aí rapidinho, não sei o quê", na hora de tirar foto, né, aí elas: "Não tio, não tem problema, a gente tá em casa". Minha irmã também mais velha é muito despachada, e Sim, assim, e aí esses são 8 anos de seminário, você tá falando, né, sim.
que primeiro faz a filosofia, uma faculdade Gente, mesmo. o PS, porque a gente tinha perguntas, mas foi É, naturalmente sendo falado e a gente está tá pontuando. respondendo as Mas coisas. sobre a questão do padre ter muitos, tem que estudar muito, né? É, Roberta é evangélica, mas assim, aqui somos de Deus, né? Com Deus. E aí a gente fez uma pesquisa antes, apesar de frequentar, a gente não conhece a fundo. sim. E eu sei que tem que ter um estudo, mas eu não sabia que era tanto. E no último encontro, que a gente se encontrou depois da missa, comendo pastel, que a gente está sempre comendo pastel com Maria adora, ele falou assim: ó, só não posso segunda, que segunda eu tô na PUC estudando. Aí o Eduardo olha para mim, mas eu falei, mas. É. Então, Eu padre faço tem. psicologia, Olha, tô no 5º período e tô fazendo doutorado em teologia na PUC. caramba. Eu Mas estudo os você tem 2. formação em teologia, Filosofia, filosofia. uma faculdade inteira de filosofia, bacharel, e depois teologia. Então a gente faz no seminário mesmo, os professores vão lá, É obrigatório é formação? obrigatório. Então, É. Isso é uma coisa do Vaticano, da Sé. não é só eu tive o chamado e agora eu vou começar Não, tem que ser aprovado e fazer a faculdade, passar nas matérias todas, e não só a vida acadêmica de filosofia e teologia, comprometido, né, mas tem todo profundo. o regime lá de internato, a gente mora lá no seminário, aqui no Rio Comprido, o nosso seminário é o mais velho do Brasil, 285 anos, a gente mora lá dentro, faz filosofia lá dentro, mas é pela PUC do Rio, e PUC-Rio, e depois teologia. Então você tem que ser aprovado também nas matérias o tempo todo, períodos e tal. Aí quando completa tudo isso, é ordenado diácono e depois Mas um acho que ano padre. todas as profissões, as formações que você me disse, eu acho que é muito importante por lidar com pessoas. A filosofia ajuda a gente a entender o ser humano, entender esses processos da vida, né, quem somos nós, pra onde vou, quem eu sou. A filosofia ela é a todo mundo devia fazer filosofia, Sim. né, como resposta a esses anseios da gente, né. Aí a teologia sobre quem é Deus, a questão bíblica, teológica dos tratados, quem é Deus, quem é a Virgem Maria, não sei o quê, Trindade, eclesiologia, cristologia. E aí depois de concluído tudo isso, muitos exames, muitas provas, a gente é ordenado padre, entendeu? Então, Aí agora tá vindo a psicologia para entender a mente humana. É, não é exato. só, gente, ser Pra ter um chamado lá ensinamento com também, né. 14 anos, é de fato uma jornada definitiva. É Como eu como a digo vida muito do com gente, médico, né. eu vou estudar psicologia pra entender mais os doidos, né. Eu acho que, tipo, a vida do médico que morre estudando, É, porque é algo que você mexe com a vida das pessoas, né. exato. Vocês mexem com a alma, né. Essa questão dos estudos, no meu na minha concepção, na minha opinião, equilibra um pouco a nossa cabeça. Sim, Porque a gente você sabe também que eu tô muito metido na internet, no Instagram sim. e tudo mais, a gente pode desconectar com a realidade e se meter, E assim, se perder um pouco, né. se perder da mente e achar que a vida é feita de uma postagem, É, e não é. né. É assim, a gente se conhece, né, já há um tempão, Claro. e acompanho você também, vejo sua trajetória, e aí a pessoa fala assim: "Ah, mas essa é uma moça que bem-sucedida e que tem dinheiro, não sei o quê". Gente, tem muito mais. A nossa Não vida é um sabe iceberg, né. não sabe o que Não, que a gente tá da missa à metade, pelejando. como se diz antigamente, né. Não Quem O tem ai sabe. cara não vê corre. É, Não exatamente. sabem, né, de Quem vê o fato. grosso não vê o negócio, né. Tem um pedaço do iceberg pra cima que todo mundo vê, mas tem um negócio imenso pra baixo, né, Baixo. da É, nossa luta, da nossa história e tudo mais. Então exatamente. quando eu estudo, quando eu busco estudar no meu dia a dia, fazendo faculdade, estudar em casa também, eu me conecto com algo maior pra entender as pessoas, a mim mesmo e que a igreja pede, né, pra se aprofundar na fé. E a igreja, apesar desses 8 anos, ela nos aconselha a que a gente continue num estado Estudando. permanente de formação, Né, de busca. pra gente aprimorar, pra gente Manutenção também, não se perder, né, é, não estagnar. ficar vislumbrado também, Fernanda, porque eu tenho meus pés muito, No chão. muito no chão. Uma outra coisa também que deve ser curiosidade para muitas pessoas é que, olha, são muitas missas, pelo menos assim, domingo eu ia na de 7h30, depois Maria nasceu, e o Eduardo também não gostava muito de ir, quase não ia. É. A Maria transformou, né, a Maria tem a missãozinha dela desde o meu ventre, e transformou nossa família, nossa vida, assim, de uma maneira, né, generalizada. Deus plantou ali aquela semente que está dando frutos e estamos num processo, porque tudo na vida é processo, né. É. E a minha casa também é um eterno processo. E nisso, eu ia na de 7h30, que eu amo, porque a minha conexão com Deus, inclusive, eu tive o batismo no Espírito Santo na sua missa, no Circo de Jericó,
foi uma coisa, assim, que não tem como dizer o que que foi. É, o cerco é muito poderoso, né. Gente, não impo eu levei minha amiga que também é evangélica, levei uma outra que é espírita, e que as pessoas ficaram assim. É muito Eu falei: "Gente, impactante o que olha, Deus está Deus fazendo. está na casa". É. E assim, eu fui batizada no Espírito Santo e foi um negócio muito especial. E foi num momento de muita dor, assim, de muita tristeza, que eu só saía de casa para ir naquela igreja. Eu passei um momento bem difícil. E naquele momento eu tive esse batismo no Espírito Santo. Mas dentro de tudo, a missa que eu ia de 7h30, que é cantada, que é quando eu me conecto com Deus, nos louvores, né, é onde o Espírito Santo toca profundamente. Eu geralmente, que sou uma pessoa difícil de chorar, eu sou a pessoa que começa a me debulhar, as pessoas olharem que me dá soluçar, porque transborda aquilo dentro de mim e Deus quer que eu bote para fora. Então é muito especial. Eu na de 7h30, que é um negócio enlouquecido, aqui eu falo: "Ah, essa missa é a única que é boa, porque, poxa, ele não vai ter essa vibe nesse nível, Natal de o dia todo, é missa de 7, de 9, de 11". Aí o Eduardo disse: "Vamos agora à missa com a Maria Eduarda do dia para a noite", que ele não ia, e às vezes arrastado. Ainda bebê ela, foi bem assim dos 8 para 9 meses. Ele diz: "Vamos na missa mais cedo, que esse negócio de missa à noite também não vou, mas se fosse mais cedo eu vou sempre". A partir desse dia, ele é que me acorda se a gente dormiu mais tarde, porque é longe, não é perto, É. para poder arrumar a Maria, então assim, às 7h30 a gente já tem que estar tudo organizado num domingo para estar lá na missa. E aí, quando eu chego na missa das 11 meio assim, cansada, "Ai, eu já tô cansada", tipo, vai ser não vai ser igual à noite. É igual à noite. E tá vendo que esse homem, né. Aí eu falo: "Eduardo, como é que ele consegue levar essa missa aqui até 7h30 da noite?". Ainda pegar a moto e ir para o podcast. E minha mãe que Exato. tá começando a fazer da pegar a moto e podcast. E minha mãe que tá começando com o negócio lá da do de da aula de Esquece. catequese, ela chegou, viu a missa das 9 É. e das 11 ela, sem querer, ela falou a mesma coisa. Mas gente, ele falou totalmente coisa diferente, o negócio foi totalmente diferente. E aí como é isso? Como é? Muito doido. São várias missas por dia, eu acho que você fala tem que ser falado, né, porque É, depende se tem criança, tem adultos, né, tem a jovens. linguagem é É, tem mudar. no sábado também, 5 e 6h30 no sábado. 5 horas das crianças no sábado. Do catequese também, né. É, às 6h30 a missa, também dos jovens no sábado, e domingo 7, 9, 11 e 7h30 da noite. Fora as capelas também que a gente vai. Cara, eu me preparo, eu peço muito a Deus pra me ajudar e Eu a acho gente vai meditando durante a semana a palavra, e eu não ter sei palavra, né, porque a Deus Bíblia entra e você fala, né, é. porque não é possível, é um negócio assim, toda vez que vai e eu fui começando a ser arrastada nesse processo que eu estava de uns anos atrás, de muita dor, eh, eu ia no domingo e no outro eu não queria, mas no domingo anterior Deus tinha falado tão diretamente para mim, e é tão engraçado que Deus quando usa, e uma das vezes no momento mais difícil eu estava lá atrás e você me olhou direcionado, que a gente fala: "Eu tenho que ir de novo porque Deus quer me falar alguma Sim. coisa ali". Aquele momento que a gente está prostrado, que a gente não quer abrir uma bíblia, a gente não quer ajoelhar no chão e falar com o cara, ou conversar simplesmente em qualquer lugar, porque Deus está. A missa é importante, né, a gente participar de uma comunidade é importante, porque eu acho que é como se fosse um carregador, né, É, de celular. Não adianta, em casa Deus está, em todos os lugares Deus está, mas a gente não tem esse poder suficiente de se carregar. A gente precisa exatamente. também, Por né. isso que as pessoas em nossa volta, né, Sim, né, são importantes, né. de criar comunhão, congregar, né, num processo, e olhar para o lado e para o outro e ver que as pessoas estão na mesma vibe que nós, assim, no sentido Sim, de tá todo mundo buscando Deus, né. tá to Será que esse mundo que eu tô sentindo, esse vazio sem saber, que eu né. tô preenchendo, será que alguém mais quer isso? Quando você chega numa igreja lotada, você vê: "Cara, eu não tô tão doido quanto parece", assim. Na verdade não é loucura, o mundo que tá doido, assim, as pessoas que estão se batendo, se matando e arruinando a vida uma das outras que estão doidas. A gente tá buscando o básico da vida, que é Deus, né. Sim. E como é importante essa conexão mesmo e conexão verdadeira, né, conexão que gera um comprometimento permanente, né, que senão a gente fica também não vai aqui, vai ali, quero isso, quero aquilo, e a gente vai ficando mais velho, se a gente também não entender que tem coisas na vida que a gente não pode jogar fora. Sim, verdade. Tem um negócio assim que tem uma filósofa que dizia: "Não se deve jogar criança com a água da bacia", ou seja, tu se desfaz do que não é legal, Sim. entendeu? Vai em outro horário, faz outra coisa, tal, mas jogar tudo aquilo que a gente é, que a nossa história, tem, né,
E até nossas dores também fizeram parte do processo que a gente está aqui, né. E falando sobre dor, para a gente encerrar esse papo, assim, que maravilhoso, assim, uma conversa muito leve, acho que de muito conhecimento, de entendimento também, de tudo, né, assim, não só da questão do padre, mas da caminhada de uma maneira geral, do compromisso, né, que é tão difícil. Você se comprometeu com alguém que não dá para errar. É verdade. Né, que eu acho que, assim, a sua cobrança é muito maior do que qualquer pessoa, né. Alguém que tem, a função, o chamado de interceder pelo mundo, porque vocês pedem pelo mundo, né, É. de uma maneira, assim, em comunidade que vai se juntando por mundo afora, e vocês pedem pelo mundo, por nós, por vocês, mas é uma responsabilidade, assim, tremenda, que você leva com muito carinho, muito cuidado, muita leveza. Eu falo muito sobre leveza, porque eu acho que, no Antigo Testamento, Deus era de um jeito, hoje, no Segundo, ele já vem de uma maneira mais leve. Ele vem como Esse irmão, faz gente, né. ele vem como amigo, Ah, ele se coloca no nosso lugar, ele morre por nós ali na cruz. Então, eu acho que esse Deus, ele é muito leve, e ele quer essa leveza para arrebatar verdade. essas pessoas que estão tão sedentas de só não sabe o quê. Vamos experimentar, né, a conexão com Deus, de alguma maneira, porque vamos dar a oportunidade de tentar encher esse copo com o que está faltando, com aquela busca incessante, com a palavra, com Deus, com buscar, estar em meio de pessoas que se conectam e falam sobre isso, e aí vamos vendo se não vai ser aquele remédio que cura, né, que E tudo a gente cura. vai ver que não vai encher, vai Vai transbordar. transbordar. É Transbordar. isso aí. E quando a gente começa falando sobre amizade, de estar perto de pessoas que puxem a gente para cima, né, de uma maneira geral, assim, eu tenho pessoas em volta, graças a Deus, que quando a gente está meio esmorecido, ó, minha mãe mesmo, minha mãe independente sempre foi assim. Eu não criei criança para ficar assim, esmorecendo, chorando, mimimi. Ó, pede a Deus que dias melhores estão por É vir, isso aí. sempre para cima, né, apesar da realidade difícil que a gente vive de uma maneira geral, eu acho que a gente precisa buscar Deus. Conhecer, dar oportunidade, a gente dá oportunidade por tanta coisa, né, e conhecer, dê a oportunidade de conhecer Paróquia Santa Luzia no Gardenia Azul, Meu vale a Deus, pena, é pago é no Rio, liga também, eles passam no YouTube, tenha curiosidade de ver, né, ouvir ali uma missa do padre, de domingo que, assim, transborda tanta coisa boa, e vai preenchendo, vai entendendo o que está faltando, vai buscando. Mas para a gente encerrar, eu quero saber um erro feio do padre Jorge não, do Jorge com Deus, um erro feio com Deus, que você viu que daquele erro se transformou em algo maior. Como a gente conversou sobre isso no início, mas ah, eu fui padre muito novo, com 26 anos, e em algum momento ali eu achei que tudo seria movido a partir da minha, perfeição, da minha excelência, das coisas bem feitas, né, porque eu fui criado para dar conta do negócio. dar Acho o que você melhor. também, né, É, de fazer ali, dar o melhor, dar o melhor, dar o melhor. E esse perfeccionismo, às vezes, ele é bem, bem complicado é e demais. danoso e ruim para nós. E aí eu comecei a entender ali no início, com 26 anos, que algumas coisas, elas vão dar errado, porque nem todo mundo vai aceitar, às vezes a gente tem uma expectativa, e essa expectativa tem que ser frustrada. Então eu errei quando, em algum momento, eu achei que tudo que eu pensava e planejava e queria dar certo, segundo a minha vontade. Logo no início, Deus já foi me Do seu jeito. Deus foi frustrando, né, uma boa frustração para Vai dizer assim: forjando a gente, né. "Deixa que eu faço, cara, Vai deixa mostrando que que o eu faço". controle tá Te com ele. tirou do controle. É, exato, é. Então o seu erro feio foi querer ter controle É, do que exato. estava na mão dele, né. É, porque eu preciso dar conta, e às vezes a gente não vai dar conta. Quase sempre. Sentido de deixar nas mãos de Deus. Aí eu voltei a sonhar, e eu lido muito assim na paróquia, nas coisas que eu faço. O teu trabalho, eu sempre ouvi isso, né, o teu trabalho é confiar, Deus falando comigo, e quem vai fazer sou eu. E aí, assim, vai andando que eu vou colocando no chão, vai fazendo isso aqui, vai projetando que quem vai levantar sou eu, Vai deixa dando o eu seu melhor, porque também a gente não pode ficar deitado, né. dê o seu melhor, dê o Dê seu o seu melhor. melhor que eu vou Sei que fazendo as o resto. pessoas sempre diziam pra mim assim: "Padre, você não tá vendo o que está acontecendo? Calma", sabe, assim, já foi, você deu e tal.
e Deus falou no meu coração assim: "Você tá dando", porque eu sempre falei com Deus assim, eh "Eu nunca vou cobrar você de nada, porque você não me deve nada". Eu nunca falei com Deus assim, eh, "Por que que aconteceu isso e tal?". Há 6 anos minha irmã mais nova morreu. E quando a minha irmã morreu, eu já era padre, e eu não falei pra Deus, assim, até já dei esse testemunho na paróquia várias vezes, eu nunca perguntei assim: "Por quê? Por quê? Por quê?". Eu me lembro que a gente ficou arrasado, a família toda, minha irmã tinha 29 anos, linda, minha irmã mais nova, que eu amo ainda, no céu, né. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu caí assim, eu me ajoelhei em casa, a sala cheia de gente, na véspera dela morrer, o processo todo da morte, em junho de 2019. E eu falei: "Deus, obrigado, 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 obrigado". E assim, então eu fui sendo forjado por Deus A para eu estar confiar na no vibe caminho da que ele colocou. confiança. Mas é difícil, não é, É, padre? demais. Porque a gente Mas sabe como é que eu nossa. costumei fazer? Fechar os meus olhos em adoração, ali na Capela do Santíssimo, onde fosse que eu podia estar. Nem sempre a gente está na igreja, né. Sim. A gente está no carro, Eu vou geralmente chorando. vou para o banheiro, que agora minha filha de 10 meses, pra a gente dar É uma o fugida único para o lugar que a banheiro. mãe tem é o banheiro, É o né. banheiro, a gente tá Mas onde pertinho. for, faça o seu lugar da confiança. O seu lugar, o seu quarto de guerra, como tem aquele filme, né. Sim, Onde você entrega tudo na mão dele e deixa ele fazer. Então eu errei quando achei tinha o controle. que tinha o controle e ia ser perfeito, do meu jeito. Mas tem uma Acho que muita gente música se que eu identifica com esse conheço, erro, né, padre? maravilhosa, que diz assim: "Deus tem para mim um bom futuro". Tem a música até do Renascer, né, que diz assim: "Eu sei que haverá um bom futuro, sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor", e, né. Então é uma canção maravilhosa que faz a gente projetar o futuro Futuro, em Deus, nas mãos que às dele. vezes pode ser estranho, mas vai ser melhor. É porque a gente acha que tem ao mesmo tempo que a gente: "Ai, eu entrego minha vida, Senhor, a você, não sei o quê", mas poxa, eu queria desse jeito, Não é. eu queria dessa É. maneira, eu queria dessa Confiança forma. não é isso. Confiança não é só dizer: "Deus faz a confiança se prova na hora do Eu sofrimento". aprendi há pouco tempo, né, a saber, entender que acreditar em Deus, todo mundo acredita, É, quer exato. acreditar até no diabo, né, a gente tem que acreditar, Ah, mas, confiar é muito diferente. É uma experiência que você falou antes, de mergulhar, mergulhar, mergulhar. aprofundar. Aí eu virei um desenhista, quase que literal, né, que eu não desenho muito bem, dos sonhos que Deus tem para as pessoas e para minha vida. E aí Deus falou muitas vezes comigo: "Só escreve, escreve, projeta, canta, que o resto eu vou fazer. Eu vou colocar as notas, eu vou dar tom, eu vou fazer aquilo que você ainda não conseguiu". Eu vou fazer tudo. Aí eu comecei a olhar para os lugares onde eu precisava fazer uma obra imensa, física mesmo, e eu comecei a fechar os meus olhos e falei assim, e Deus falando comigo: "Comece a sonhar que eu vou fazer". E eu comecei a imaginar os prédios onde já existem, e depois eu comecei a confiar e deixar que Deus fizesse, entendeu? Eu acho então que Deus convida todos a começar a É, voltar a sonhar e exato. confiar nele, né, porque até os sonhos que estão dentro Não do custa nosso nada coração. sonhar e confiar, né? Mas De graça. eu acho que que todo mundo diz, acho que é até clichê, que até os sonhos que estão dentro do nosso coração foi ele que colocou. É, exato. E se a gente não confiar em Deus, a gente não confia que esses sonhos foi ele que plantou. Tantas coisas que aconteceram na minha vida que eu sonhava lá atrás e que eu achei que fosse passando o tempo que não ia acontecer, começaram a acontecer desde o momento que eu comecei a relaxar. É. Deus forja a gente, Deus para a gente Tem hora que a para gente se aquieta e exatamente. deixa ele trabalhar. Ele literalmente me travou, me parou, Não, ele não é um fez. pedreiro que vai fazer conforme você bate nele, Não é do seu jeito. Ele disse: "Olha, não é do seu jeito. Eu vou fazer, tá mas dentro vai do ser seu melhor, coração, né. mas vai fazer vai". Ele me pediu tudo. Padre, ele me pediu tudo na vida, mas ele me deu, eu acho que nem dentro do meu coração tinha era tanto o que eu esperava e o que eu tive de volta, né, que é a minha família, minhas filhas, então assim, ele é maravilhoso. É, que bom, né. Padre, foi maravilhoso, Eu falei foi muito. maravilhoso. Para, não, o padre vai precisar voltar aqui. Tem que voltar, porque tem Eu mais assuntos, com certeza. Deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer que a gente erra, mas a gente também acerta, né? Com certeza. Acerta com o nosso parceiro
Golden Sucos e Deli do Sim. Casa Shopping, que mandou Nós, apoiadores, vamos finalizar aqui e só falamos, vamos comer também, porque são a gente maravilhosos. costuma dizer que crente come muito, católico come Também. também. Padre, então, minha filha, você não tá vendo? Tem padre grávida, então Gente, e o estúdio tá bem próximo do Casa Shopping, toda vez que a gente sai daqui, quando grava de manhã, a gente almoça lá, e maravilhoso, tem eu já conheço há muitos anos, que eu trabalhei lá dentro do Casa Shopping, foi uma surpresa eles serem parceiros do podcast, porque, eu revisitei um lugar da minha memória, assim, da minha legal. construção, que foi importante demais pra minha trajetória, tenho muito orgulho daquela fase, fui muito feliz ali, com todos os erros, mas com muita coisa, muito testemunho. Então, eles são parceiros queridos e agradecer a vinda deles e lhe dar um presente A gente adora presente. para casa também, que você gosta, mas para você lembrar da gente, desse momento, padre. Obrigado. Obrigado. Gente, a gente encerra aqui esse episódio com o padre Jorge Carreira. Busquem ele no Instagram, busquem Paróquia Santa Luzia Garden, né? No final, Garden, Garden. Paróquia Santa Luzia Garden. Vão ver o padre, acompanhar, porque ele tem esse jeito leve de conversar. Independente da sua religião, se você está buscando um vazio aí dentro de você, Deus vai preencher, eu tenho certeza. Os bastidores A aqui gente vão prova estar no tanta Instagram. coisa, né, comida ruim, jiló, berinjela com carne moída. Vamos tentar experimentar aí esse encontro com Deus, que quando a gente se conecta, quando a gente acha, né, esse intercessor espiritual que conecta a gente no carregador com Deus, nossa, tudo faz sentido. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado pela E paciência. até a próxima, né, Roberta? Até mais. Faremos a próxima. Obrigado. Pois, gente, vamos fazer uma foto com o padre.